situação que é nenhum encontro de oração, nenhum encontro onde a gente vai fazer e louvar o nome do Senhor é em vão. A palavra vai dizer que quando tem 2 ou mais reunidos para fazer a vontade do Senhor, Ele está presente. E onde Deus está presente as suas graças, os seus milagres, a sua cura. Você não veio aqui à toa. Deus tem algo para nós essa noite. E eu creio demais, porque nós estamos reunidos para fazer a vontade dEle. Outra coisa que eu gostaria também é que o nosso Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, pudesse quebrar tudo que for barreira no nosso coração. Porque aquilo que Deus coloca no meu coração é algo que eu sinto que é muito vontade de Deus. Só que às vezes a gente traz barreiras no coração. Às vezes a gente traz o nosso cansaço do dia a dia, as nossas preocupações, as nossas dificuldades. Talvez um coração fechado que não queria muito bem estar aqui. Vamos entregar isso antes de começar nessa oração. Pedir a Deus, por intermédio da Virgem Maria, para quebrar tudo aquilo que está no nosso coração, que impede de estar nesse momento. A santidade é estar aonde está e fazer a vontade de Deus. Deus te chamou aqui, não foi à toa. Não é em vão esse encontro, não é em vão esse momento. Deus tem algo para você. Então nesse momento, clama baixinho no seu coração: Senhor, quebra isso. Quebra aquilo que está atrapalhando. Eu quero um coração fértil, Senhor. Eu quero um coração capaz de ouvir a Tua palavra, de brotar, Jesus, aquilo que é Teu desejo lá no âmago da minha alma, Senhor. Eu desejo isso do fundo do meu coração, Senhor. Então quebra as barreiras aqui, Jesus. Quebra barreiras de corações, Senhor, que veio talvez com dificuldades, com preocupações aqui, Senhor, que não são suas. Tira, Jesus, os corações aqui, Senhor. Tudo aquilo que é impedimento da palavra de Deus entrar. Talvez falta de perdão, talvez brigas, intrigas. Tira, Senhor. Esse é o nosso momento. Deus vai nos dizer nessa noção do dia que o seu anjo da guarda está aqui para te proteger. Então chama ele: vem, anjo da guarda, vem me proteger, vem me dar toda a graça reservada para essa noite, Senhor, através do meu anjo, aquele que me guarda, me governa, ele que me ilumina. Eu peço que os anjos agora façam um forte, que nada aqui atrapalhe esse momento, um momento onde que vai ter a presença de Deus, um momento que nós adoraremos a Jesus sacramentado, que os nossos anjos da guarda possam fazer aqui um forte nesse local, e nenhum mal possa atingir aqui, perturbação nada. Aqui é solo sagrado, aqui é o solo do Senhor, e os nossos anjos da guarda vão proteger as nossas almas e todo esse ambiente, para que seja feita a vontade do Senhor. Toma posse disso. Não é por mim, é por nós, é pela sua alma, é aquilo que Deus quer fazer com o seu coração, é pelas promessas que Deus quer realizar através de você, é por você. Então reze: Senhor, dá-me a graça de um coração totalmente aberto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pode se sentar. Louvado seja Deus, viu, pela presença de todos vocês. Tem alguém que veio a primeira vez? Só levanta a mão, só para dar uma salva de palmas para vocês. Obrigado, viu, por ter me chamar de Deus, esse convite. Isso não é para nós, não é para sacramento, mas é um sim para você. Amém? O que Deus colocou no meu coração nessa noite é falar uma passagem que me toca muito, e é algo que Deus sempre conversa comigo, que é sobre a virtude da esperança. E a passagem que Deus me deu para poder descrever um pouco essa virtude é um evangelho conhecido, que é o evangelho do jovem rico. Então, para quem trouxe a Bíblia, é Marcos capítulo 10, versículo 17. Quem tem a Bíblia e quiser procurar, enquanto isso eu vou me apresentando. Meu nome é Iago, eu sou membro de vida aqui da Comunidade Sacramento de Amor, tenho uns 2 anos, né? Namoro com a Dani, a fotógrafa. Quem vem aqui nos outros Cairóis, meu futuro esposo, em nome de Jesus, aleluia. Para quem vem aqui nos outros Cairóis, eu sou responsável, né, por tirar as fotos, então eu que fico aí de olho. Hoje ela está me substituindo no dia de hoje. E é isso, né? Acho que já está bem apresentado. Marcos 10, 17. O rico querendo seguir Jesus. Jesus saiu caminhando
Quando chegou alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conhece os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás fraude, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho a observar desde a minha juventude. Jesus então olhou bem para ele com amor e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem, segue. Ele, porém, ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando ao redor, Jesus disse aos seus discípulos: Como é difícil para o que possui riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com essas palavras e Jesus tornou a falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais perplexos e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Uma salva de palmas para a palavra do Senhor. É interessante que quando a gente começa a ver o Evangelho e ver aquilo que o Evangelho prega, a gente percebe que o Evangelho não é moleza, o Evangelho é difícil. São Paulo vai dizer que quando a gente está na caminhada com Deus, vai sobrar apenas 3 coisas. Vai sobrar a fé, a esperança e a caridade. E qual? A caridade é a maior das 3. E a primeira coisa que a gente tem que entender que é o seguinte: a fé, ela vai nos revelar o Senhor. É através da fé que eu creio em Jesus, é através da fé que eu creio na ressurreição da carne, é através da fé que eu creio em todos os dogmas que a igreja nos conduz, é através da fé que eu creio na sucessão apostólica, na igreja, naquilo que o Papa nos convida a crer, naquilo que a igreja nos convida a crer. A fé é através da fé que nós cremos que nós temos que seguir os mandamentos de Deus. É a fé que nos revela aquilo que nós somos chamados a ser. É a partir da fé que a gente entende que tem um mandamento lá, que Jesus vai dizer que é novo porque ele aumentou aquele mandamento. Jesus, quando ele reuniu os seus discípulos, ele falou o seguinte: Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. O mandamento que estava descrito antigamente é amar o próximo como a ti mesmo. Jesus eleva esse mandamento. Jesus fala que nós temos que amar o próximo como Jesus ama. Ou seja, a fé nos revela que existe um chamado para nós. O nosso coração é capaz de amar como Jesus amou, como Jesus ama, porque senão não era um mandamento, senão Jesus não ia nos pedir algo impossível. Ou seja, a fé nos convida a entrar naquele mistério que o Paulo vai dizer que é uma das maiores das virtudes, que é da caridade. A união da caridade, a caridade que é a maior virtude, é onde acontece essa união. É onde eu percebo que o meu coração e o coração de Jesus é um. É onde eu percebo que eu sou capaz de amar como Jesus ama. Eu vejo o Evangelho e percebo que eu consigo cumprir. Existe uma graça sobre mim, na qual eu consigo cumprir o Evangelho, que é a união da caridade conosco. Só que eu olho para o meu coração e eu vejo que eu não consigo isso. Eu olho para o meu coração, a fé revela os mandamentos, a fé revela aquilo que eu tenho que viver. Eu olho para o meu coração, olho para o Evangelho e vejo uma distância. Ou seja, o meu coração não é capaz de amar como o coração de Jesus. E é visível isso. Eu gosto de brincar, que em Lucas 6, Jesus vai dizer coisas difíceis, Ele vai falar o seguinte: o que adianta, que mérito você tem amar só aqueles que você ama? Amar aquele que vos ama, perdão. Você tem que amar aquele que é seu inimigo. Até o pagão ama aquele que retribui o amor. Você tem amado os seus inimigos? Tem um que eu gosto mais ainda, que fala o seguinte: que adianta você ficar emprestando dinheiro para aqueles que pagam? Tem que prestar dinheiro para o que não paga. Vira para o irmão do seu lado e pergunta: você está emprestando dinheiro para os ruins de pagar? O Evangelho é difícil. O Evangelho não é moleza, não.
O Evangelho, cumprir o Evangelho do jeito que está descrito, não é fácil. Em Lucas 6 vai dizer também, se alguém tomar sua túnica, entregue também o manto. O Evangelho não é moleza, é difícil. Mas quando a gente olha para o Evangelho, aquilo que Deus convida a gente a viver, nós temos que entender que aquilo ali é um alvo. Ou seja, eu conseguir ser desprendido a ponto de emprestar dinheiro para aquele que não paga, existe uma caminhada para chegar lá. Aquilo lá, cumprir o Evangelho de Deus, é o nosso alvo. E o que faz para a gente, né? A fé nos revela aquilo que nós temos que viver, e a caridade é aquilo que nós temos que alcançar. Como nós chegamos lá? Aí que entra a virtude da esperança. Porque a esperança você só tem daquilo que você não possui. Eu olho para o meu coração e vejo uma distância tremenda do coração de Jesus. Eu olho para o meu coração e eu vejo que eu sou incapaz. A esperança é aquele desejo ardente que me empurra para o alvo. Eu percebo que eu não amo como Jesus pede, mas a esperança me empurra a crer que eu consigo um dia eu vou conseguir amar com Jesus. Mas se eu não tiver ao tal da esperança, eu desanimo. E está aqui a grande tragédia do Evangelho do jovem rico. O jovem rico era alguém que tinha de fato fé. Ele tinha fé porque no diálogo com ele vai dizer, Jesus fala, né, que tem que viver os mandamentos, e o jovem rico vivia os mandamentos. Ele cumpriu os preceitos. Ou seja, ele tinha fé. Ele tinha tanta fé que quando ele encontrou com Jesus, ele chega com Jesus e se ajoelha diante dele. Ou seja, ele reconhecia a mestria de Jesus. Ele reconhecia Jesus como mestre. O jovem rico, ele tinha fé. Mas quando Jesus, ele pede algo mais, quando Jesus, ele te chama a amar mais, como Jesus, ele te convida a se entregar mais, pelo fato de não ter enraizado a virtude da esperança, você desanima. Você olha para o Evangelho e fala que impossível, me enganaram. Isso que não é de Deus, não. Me enganaram. E Deus não engana ninguém. Se está aqui, é porque é possível cumprir. Mas o que nós precisamos é da esperança para poder caminhar para conseguir aquela graça. E o que a gente pode, toda a minha pregação é para poder trazer um pouco de motivação para que nós possamos ter esperança no Senhor. Esperança que um dia nós teremos um coração como Ele nos pede. Um coração que é capaz, talvez, do desprendimento, do chamado de qualquer um. Não estou falando para cada um aqui vender seus bens, entregar para os pobres e seguir Jesus. É um chamado pessoal de cada um. Mas se Deus um dia pedir isso para nós, nosso coração está tão desprendido que a gente consegue. Porque um dia Jesus nos convidou e nós entendemos que pela esperança eu consigo chegar nesse alvo. A primeira coisa que nós temos que entender, para poder motivar a esperança, para que nós não caiamos na tragédia da falta dela, para que nós não caiamos na tragédia do desânimo, porque o cristão sem esperança é um cristão desanimado, é um cristão que faz, eu vou ficar só na mesmice mesmo. A palavra talvez alguns santos vai dizer que talvez é um cristão mais medíocre, que só quer cumprir o Evangelho, cumprir os mandamentos, e amar como Jesus amou. Ele desperdiça essa oportunidade, porque Deus convidou a cada um a sermos santos, a nos unir com Ele, e nós negligenciamos essa graça. Deixamos passar. Não, eu vou lutar aqui para ser salvo, mas a graça para alcançar o céu, ser santo, ser como os Beato Carla Cutis, São Francisco, isso aí é para eles, isso aí é para padre, isso aí é para religioso. Eu não sou isso, esse não é o meu chamado. Essa é a tragédia de alguém que não tem esperança. Mas a primeira coisa que fundamenta e motiva a esperança é um diálogo, e o início do diálogo do jovem rico, que talvez passe um pouco despercebido por nós. O jovem rico vai dizer o seguinte para Jesus: ó bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus parece que dá uma cortada nele. Eu vou dizer, por que você está me dizendo que eu sou bom? Só Deus é bom. Repete comigo: só Deus é bom. Ou seja, se só Deus é bom, é dele que vem a fonte de toda a bondade. Só Deus é bom. Se eu faço algo bom, vem de Deus, porque só Deus é bom. Quando Santo Agostinho vai dizer no Santo Afonso, no livro de oração, que toda boa inspiração que eu tiver vem de Deus, vem do Espírito Santo, que toda boa ação que eu faço é uma obra do Espírito Santo. Tudo que eu faço de bom vem de Deus, porque só Deus é bom.
Jesus não está falando que Ele não é bom, inclusive porque Ele é Deus, né? Uma vez que Ele é Deus, nós entendemos que Jesus de fato é a própria bondade. Mas isso é muito importante de entender. A graça que Jesus te pede vai vir dEle. Você precisa perdoar alguém? Você precisa conceder o perdão a alguém? O perdão é uma coisa boa. O perdão é um bem que você pode oferecer. Se você está com dificuldade, esse perdão vai sair das entranhas da misericórdia de Deus, porque só Deus é bom. Só Deus é bom. Você precisa amar, você precisa se entregar, você precisa fazer algo que Deus te inspira, talvez desapegar de algo como o jovem rico. Você precisa fazer um ato bom, um ato de entrega. Você precisa se ofertar mais, que são coisas boas. Isso não vai vir das suas forças, vai vir de Deus, porque só Deus é bom, só Ele é bom. A bondade que o seu coração te chama e grita a fazer, aquilo que Deus te convida a ofertar, vai vir dele mesmo. É mais ou menos como se fosse, né? Deus me pede um presente, que eu sou pobre, eu não tenho dinheiro. Santa Teresinha vai usar essa analogia. Eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu vou lá, peço o pai o dinheiro para comprar aquilo que ele mesmo me pede. No dia dos pais, né? Talvez quando a gente era menino, né? A gente queria dar um presente para o papai, a gente não tinha dinheiro, a gente pediu para o próprio pai para dar um presente para ele mesmo. É mais ou menos isso a analogia com Deus. Deus te pede para fazer uma oferta, um ato de bondade, algo que está só no seu coração. A primeira coisa que você tem que entender é que isso não vai sair de você, não é a sua força. Eu não consigo viver o Evangelho, eu não consigo viver aquilo que me pede, eu não consigo viver aquilo que Jesus me pede. Eu vou conseguir através da fonte da bondade, que é Deus, porque só Deus é bom, só Deus é bom. É interessante que tem um versículo que mostra isso, né? No primeiro anúncio da paixão de Jesus, ele vai chegar, né, para os discípulos e falar assim: eis que o Filho do Homem vai ser entregue aos judeus, vai ser crucificado, né, vai ser negligenciado e vai viver todas aquelas torturas. Ele foi anunciando a cruz que ele ia viver. Naquele momento Pedro olha para Jesus, né, e fala assim: eu repreendo, em nome do Senhor eu repreendo. Naquele momento Jesus, né, vai dar uma caulitada em Pedro, fala assim: afasta de mim, Satanás. Chamou Pedro de demônio, Beelzebu, xingou Pedro ali, falou assim: porque você pensa como os homens, você não pensa como Deus. Xingou Pedro. Teve uma segunda oportunidade, uma segunda, terceira, que Jesus de novo, Pedro já tinha aprendido, falou assim: não, agora entendi, não pode repreender isso não, isso é vontade de Deus, que ele vai, né, morrer na cruz e tudo. Entendi, compreendi. Aí de novo Jesus vai lá e vai falar para Pedro, né, para os discípulos: eis o momento que, né, o Filho do Homem vai ser pregado na cruz, vai ser negligenciado, vai ser, né, vai passar todo aquele sofrimento que ele passou. E naquele momento, né, Pedro fala assim: agora eu entendi, agora eu sei a resposta, agora eu entendi que eu não posso repreender. Mas Jesus, e ele bate no peito assim: então, se você morrer na cruz, eu vou junto, eu morro junto, aonde você for, eu vou, eu consigo ir junto. E de novo Pedro é repreendido. Disse: meu filho, mal você se conhece, não vai cantar o galo 3 vezes, você vai me trair. O galo vai cantar e você vai me trair 3 vezes. Porque Santo Afonso vai dizer que Pedro confiava nas suas forças. Ele não entendia que a fonte da bondade para ele conquistar a cruz e morrer de fato, talvez, do lado de Jesus crucificado, vinha de Deus, vem de Deus. Se você confia na sua força para cumprir o Evangelho, se você confia na sua força para viver a castidade, a pureza, viver todas as virtudes que Deus te chama, a humildade, você vai cair do cavalo. Você não consegue, nós não conseguimos. E nós temos que entender isso de uma vez por todas. Não vem de mim, porque só Deus é bom, é dele que vem a bondade. Eu lembro que quando eu me converti, teve um processo na primeira conversão assim, eu falei assim: nossa, estou entendendo, Padre Paulo, naqueles vídeos, eu tenho que ser santo, estou entendendo, agora eu entendi, tem que buscar santidade e tal. Aí beleza, eu fui lá ver um filme da Joana d'Arc, que é um filme em preto e branco, não sei se vocês já viram, tem na Lume, é bem bacana. É um filme mudo mesmo, não tem fala nenhuma, e tem acento, depois corta, e tem aquela fala do meio, parecendo aqueles filmes antigos do Chaplin. Tipo assim, um filme muito antigo. E tem um momento que, não sei para quem não sabe, né, Joana d'Arc, ela foi na Inquisição, ela sofreu na Inquisição, e ela foi morta
né, o martírio na fogueira. E lá no filme mostra um pouco da cena dela morrendo na fogueira. Aí eu fiquei vendo aquela cena, eu falei que misericórdia, eu quero ser santo mesmo. Nossa, assim, eu fui vendo aquela cena, eu senti na pele a dor dela, mas misericórdia. Eu lembro que eu fui até assim, deixa eu ver como que é. Eu fui lá no fogão de casa, liguei o fogo, né? Eu fiquei assim, misericórdia, dói demais. Como é que é possível ser santo? Como que ela conseguiu estar com o corpo dele em chamas? Eu não consigo ficar nem um minuto com a mão no fogo. Eu fiquei, né? Eu vi aquele filme e falei assim, sinceramente, eu acho que deu uma desanimada. Eu acho que nem o Jovem Rico, eu virei as costas e voltei triste. Falei, não, morrer na fogueira é complicado, né? Não é qualquer um, não. Mas interessante que depois de um certo tempo, né, eu acho que era uma semana, 2 semanas depois, teve a homilia do Padre Paulo, falando sobre Pentecostes. E aquilo lá me iluminou. O que foi Pentecostes? Jesus morreu na cruz, foi crucificado, e os discípulos, né, todos dissiparam, né? Jesus foi morrer e todo mundo cagando, né, de medo ali, aquele medo e tudo, todo mundo vazou. E a palavra vai dizer que teve um momento que eles estavam trancados dentro do cenáculo, enfim, dentro da casa, com medo dos judeus. Os discípulos estavam com medo. Houve então um fenômeno, depois da ressurreição, que o Espírito Santo, chamado de Pentecostes, aquele momento descrito nos Atos, desceu sobre os discípulos e algum milagre aconteceu. Aqueles discípulos que estavam com medo, aqueles discípulos que estavam com medo de morrer como Jesus morreu, aqueles discípulos que estavam com medo de ser crucificado como Jesus foi crucificado, de repente eles ganharam coragem. Pedro, que estava com medo, com as portas trancadas, medo do judeu, de repente ele arreganha as portas e começa a pregar para mais de 3.000 pessoas. O que aconteceu nesse homem? Que num passe de mágicas, ele estava lá com medo, ele estava lá amedrontado, com medo de morrer, com medo de perder a vida. De repente houve um derramamento da graça sobre ele, e ele foi lá e foi capaz de pregar uma multidão de 3.000 pessoas, alguém que estava se escondendo. O que foi isso? O que aconteceu na vida de Pedro? O que aconteceu na vida dos discípulos que deu coragem para eles? É uma graça de Deus, porque só Deus é bom. Se Deus te pede para fazer algo, vai vir dele. Não precisa ter medo, porque Deus vai realizar a obra que Ele te pede com a graça dele. Mas beleza, eu estou entendendo. Então só Deus é bom, só vem dele a bondade que Ele me pede. Mas como que eu faço para conquistar? Como que eu faço para roubar a graça que Deus quer conceder para mim? Talvez a cura do meu coração, algo que eu consiga de fato amar como Jesus amou, o alvo que eu estou buscando, que é amar como Jesus. Aquilo que Deus nos pede é simplesmente 2 coisas: sinceridade para reconhecer e humildade para pedir. A palavra de Deus vai dizer que tudo que eu pedir em nome de Jesus, Ele vai me dar. E a sinceridade é o que abre as portas da misericórdia de Deus. Jesus no Evangelho vai dizer o seguinte, que Ele veio para os doentes. Ele não veio para os justos, para os sãos. Quem é são, quem não tem doença, não precisa do médico. Jesus é o nosso médico. Então, urgentemente, nós temos que nos ver doentes. Eu tenho que procurar e vasculhar no meu coração, de uma vez por todas, a doença que está na minha alma, para poder procurar a cura no Senhor. Só que para eu conhecer a minha doença, eu tenho que ser sincero. Eu tenho que entrar na minha alma e tirar dali, do porão da minha alma, da área mais escura, todos os pecados que eu venho escondendo do Senhor. Porque é bobeira esconder do Senhor. Por que nós nos escondemos aquilo que está mais nos machucando e afastando do Senhor? É a mesma coisa aqui. O jovem rico, ele tinha a doença da avareza. Ele era apegado aos bens. E é interessante que eu gosto quando eu li a palavra, isso me iluminou, porque em Marcos vai dizer que quando o jovem rico chega diante de Jesus, ele está ajoelhado. E é ajoelhado que tem esse diálogo. Ó, bom mestre, segue os mandamentos, a vida eterna. É de joelhos que isso acontece. Mas quando Deus revela, por um pedido, a avareza que estava no coração do jovem rico, o apego que ele tinha aos bens, naquele momento, em vez de reconhecer e
e talvez pedir a cura que viria dele, ele levanta e vira as costas para aquele que seria o médico dele. Reconheça a sua doença. Reconheça a sua doença. É difícil? É, mas reconheça. Seu coração, talvez esteja entregue à inveja. Reconheça. Entregue um coração invejoso para Deus. Às vezes aquilo que nós temos que entregar para Deus é simplesmente nossos pecados. É interessante que tem uma passagem que o Papa Francisco fez eu acho que foi no dia da consagração, que ele consagrou a Rússia, a Nossa Senhora. Ele contou uma parábola que vai dizer o seguinte: tinha um monge que ele, para buscar buscar a Deus, ele foi lá e abandonou todas as riquezas que ele tinha e foi seguir o deserto. Ele abdicou, talvez de um matrimônio, ele abdicou das riquezas, abdicou das honras, dos cargos, talvez até do próprio mosteiro. Ele estava no deserto, e Jesus sempre pedia para aquele monte: me dá, me dá. E ele falou: mas Senhor, eu te dei tudo. Jesus fala assim: eu quero agora os seus pecados, eu quero as suas misérias. Entrega essas misérias para Deus. É tudo que Deus quer. Deus quer que você, às vezes, no sacado, fale assim: Senhor, o que eu tenho para te oferecer é esse coração pecado. Toma, resolve, cura. Talvez aquilo que você tem que oferecer ao Senhor é o seu coração, talvez promíscuo. Senhor, está aqui, eu não consigo viver a castidade. Toma. Talvez aquilo que você tem que oferecer ao Senhor é as suas impaciências, é os seus ataques de ira. Talvez tudo aquilo que eu tenho que oferecer ao Senhor numa adoração é isso: que Senhor, está aqui, meu coração preguiçoso, que tem preguiça de amar. Toma. Entrega as suas misérias. Seja sincero com o Senhor. A cura vem dele. Você tem que se reconhecer urgentemente doente para buscar a cura dele. É isso que é um coração que se enche de esperança. Eu olho para as minhas misérias, eu vejo a meta que é me igualar a Jesus, eu vejo a meta para me igualar a Jesus, eu olho para as minhas misérias e aquilo não me desanima, porque eu sei que a cura vai vir dele. Eu só vou conseguir dar um passo para imitar o coração de Jesus, porque eu tenho a sinceridade de oferecer todas as minhas misérias para Ele. Entrega para Jesus. Entrega os seus pecados. Comece entregando os seus pecados. Comece depois entregando as suas imperfeições, as suas dificuldades, talvez rancores. Entrega para Jesus. Não entrega, às vezes não divida as suas dores para aquelas pessoas que não têm como curá-las. A gente fala para todo mundo: eu estou com raiva, eu estou com impaciência, eu estou passando uma dificuldade, eu estou com pecado, estou querendo tal pecado. Você divide com todo mundo, mas para aquele que tem o poder de te curar, você não fala. Seja sincero com o Senhor. O primeiro passo é a sinceridade. Você tem que se reconhecer doente. E o próximo passo é o pedir. E talvez aqui seja a batalha mais demorada. Talvez a batalha que, se a gente tiver fortaleza da promessa de Deus, a gente desiste. Porque o pedir, além de ser humilde, tem que ser perseverante. Você tem que estar ali pedindo todo dia: Senhor, você não me curou ainda, eu quero a cura. Senhor, você não me curou ainda, eu quero a cura. Em Gênesis, não sei qual é o capítulo, decoro o capítulo, mas vai ter um momento lá, Jacó, ele vai brigar com um anjo. Não sei se você já viu essa passagem, está em Gênesis, acho que é 32. Naquele momento, Jacó, ele vai ver um anjo, ele reconhece o anjo, e ele começa a brigar com o anjo, porque ele quer uma bênção dele. A passagem é isso, e Jacó fica brigando com o anjo, e ele briga com o anjo a noite inteira, e o anjo fala: larga, me deixa aí, e Jacó: eu não vou te largar, e aquele, Jacó e o anjo brigam, depois que passou toda a noite, aquele anjo que se deu por vencido, falou assim: beleza, o que você está querendo? Eu quero que você me abençoe. Porque Jacó não deixou ir até que Deus pudesse derramar a bênção nele. Nós temos que ter essa persistência de Jacó. Deus revelou o seu pecado. Talvez você enxergou com sinceridade aquilo que está te atrapalhando a seguir a Deus. Louvado seja Deus, isso é uma bênção. Tem que agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor mostrou que eu sou um varino. Yes.
Obrigado, Senhor, porque você mostrou que eu sou invejoso, que eu sou impuro. Obrigado, Jesus. Porque imagina se eu não visse. Imagina se eu ficasse cego aos meus problemas. Como que eu ia conseguir a cura? Como? Mas beleza, Deus revelou. Eu louvo a Deus. Mas depois agora é o árduo trabalho de lutar. E lutar com Deus. Senhor, agora me faz puro. Jesus, agora me faz humilde. Senhor, agora me faz, com disposição a te servir. Senhor, agora me faz um coração caridoso. Senhor, resolve esse problema que o Senhor me revelou. Revela para mim, Senhor. Revela. Me dá a bênção. Eu quero a cura, Jesus. Eu quero a cura, Jesus. E ser persistente com o Senhor. Os santos foram assim. É interessante que o Santo Agostinho, quando o Santo Agostinho se converteu, eu estava até falando hoje na reflexão, pelas redações de manhã, quando o Santo Agostinho se converteu, ele tinha uma vida toda promíscua. Ele vivia, com pecados da castidade, fornicação, orgias. Ele tinha uma vida promíscua. E quando ele começou a se converter, lendo as cartas de São Paulo, aquilo tocou o coração de Agostinho. Aquilo chamou Agostinho a crer em Jesus. E aquilo revelou as misérias de Agostinho. Agostinho lia as cartas de São Paulo e falou assim: misericórdia, aqui mora a verdade. As filosofias que eu estava querendo seguir, que ele seguia na época, estavam todas erradas. Ele viu a verdade em Jesus, no cristianismo. Só que aquilo ali era duro demais para Agostinho. Porque se Agostinho quisesse viver a vida da qual ele estava começando a crer, ele tinha que abandonar os pecados da carne. Ele tinha que abandonar os pecados contra a castidade. E aquilo lá era duro demais para Agostinho. E Agostinho vai dizer, no livro dele das Confissões, que ele ficava lutando entre duas vontades. A vontade de Deus, que puxava ele para a caridade, e a vontade da carne. E queria que ele mantesse os pecados contra a castidade, os pecados da fornicação e tudo. Houve uma luta ali com Agostinho. E Agostinho estava naquela luta como se estivesse Jacó lutando contra Deus, pedindo a graça dele. Agostinho falava assim, não, eu quero me converter, mas hoje não, deixa para amanhã. Não, mas hoje tem mais, não, Deus, deixa para amanhã. E Agostinho ficava naquela luta da carne, aquela dificuldade. Tanto que um dia ele foi leu a biografia de Santo Antão. Santo Antão foi um monge que largou tudo, e foi morar no deserto, totalmente desprendido do mundo. Aquilo lá foi tão humilhante para Agostinho. Assim, meu Deus, se tem um homem que é capaz de ser desprendido dessa maneira, e eu aqui não estou conseguindo nem viver os mandamentos. Aquilo lá acabou com Agostinho. Ele ficou chorando, aquilo lá revelou a miséria dele. E ele chorando, debaixo de uma árvore, vai contar no livro de Confissões. Ele estava debaixo de um pé, de maçã. Naquele momento, o anjo do Senhor vai lá e sopra no ouvido de Agostinho e fala assim: toma e lê. Agostinho, entendendo que era a voz de um anjo, vai lá nas cartas de São Paulo, abre um versículo, e lá tinha um versículo que falava que aqueles que pecassem contra a carne não teriam o reino do céu, algo nesse sentido, não me lembro do versículo. Mas naquele momento, quando ele leu o versículo, um mistério aconteceu na vida de Agostinho. Algo não foi em vão. A palavra é viva e eficaz. Naquele momento, quando ele leu aquele versículo, aquela palavra escrita por Paulo, uma graça desceu em Agostinho, e aquela luta cessou. Alguma coisa sobrenatural aconteceu na vida dele, na qual ele não só não queria pecar contra a castidade, mas ele vai dizer que também agora ele era capaz de viver o celibato por Jesus. Ou seja, alguém que estava totalmente entregue ao pecado da carne, entregue às orgias, entregue aos pecados contra a fornicação. A graça foi tamanha, porque tamanha foi o arrependimento de Agostinho, tamanho foi a luta que Agostinho queria para poder pegar a bênção do Senhor, tamanho foi a luta de Agostinho, que naquele momento, quando ele lê a palavra, nesse dia onde ele estava chorando, a graça desceu sobre ele foi capaz não só de não pecar contra a castidade, mas entregar o celibato ao Senhor. Ele negou o matrimônio, e ele falou: eu estou sendo chamado a ser padre. E quem foi Agostinho? Agostinho foi um bispo, autor da igreja, um dos maiores santos que nós temos da igreja católica. Alguém que lutou contra a sua fraqueza. Mas ele entendeu que a graça de Deus tinha que vir ao auxílio dele, porque ele não conseguia viver a castidade. E você também não consegue, não. Ninguém consegue viver a castidade. Agostinho entendeu que é graça de Deus, e ele lutou por essa graça, e alcançou um dia derradeiro, onde, como
ato figurativo, Pentecoste aconteceu na vida de Agostinho e ele conseguiu viver de fato a castidade que Deus pede. E muito mais além. E Deus nos impressiona com isso. Se você pede a graça da humildade, Deus não vai dar só humildade, você vai ser um coração extremamente humilde. Você vai ser capaz de fazer ofertas maiores daquelas que você pede. Porque isso é próprio do Senhor, sempre dá mais. É interessante, só um outro exemplo, né, que vem no meu coração como testemunho próprio, para vocês entenderem que tudo é graça do Senhor. Tudo é graça do Senhor e a gente tem que pedir. Beleza, eu me converti. E depois, quando você se converte, você faz um exame de consciência mais, né, da sua vida passada, para poder confessar todos os pecados da sua vida para o sacerdote. A gente chama de confissão geral, né? Aí eu lembro que teve um negócio que ficou me incomodando por muito tempo. Eu era, né, eu sempre gostei de juntar dinheiro, né? Meus pais iam brincar, né? Eu era pegado, pão duro. Eu não gostava de gastar dinheiro com nada. Eu só juntava, tudo que eu juntava. Eu lembro que eu tinha a meta, né, durante a faculdade, de gastar só R$10 por dia. Eu ia na padaria, eu tinha que gastar R$1,50. Era um pão de sal, um negócio assim, eu tinha que gastar pouco, porque o resto eu juntava. O meu coração era dessa maneira. E eu lembro que um dia eu fui na hamburgueria, e naquele momento eu fui lá comprar um hambúrguer e tal, para sair com meus colegas. E eu vi que o dono tinha cobrado o troco errado. Eu falei assim, nossa, você vê, o hambúrguer, sei lá, eu não lembro o valor, mas o hambúrguer era, sei lá, uns R$28, ele comprou 24. Aí eu falei assim, fiquei caladinho, falei, nossa, R$4 tá rico. Yes. Eu fiquei caladinho naquele momento. Falei assim, nossa. Depois da minha conversão, eu fui lá e falei assim, misericórdia. Meu coração, eu roubei R$4 do homem. Nossa, eu vou ter que confessar isso, né? Aí beleza, confessar, mas... Aí ele falou assim, mas não é só confessar, eu tenho também que revelar esse pecado para o homem. Isso tipo assim, tinha sido uns 4 anos atrás. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou falar isso para ele? Pô, eu fui um dia aí, não sei o que, que vergonha. Eu fiquei assim, misericórdia, que vergonha. Como é que eu confessei o meu pecado, mas eu tinha que, algo no meu coração falava, não, tem que falar que eu fiz isso com ele, eu tapiei ele, eu achei que eu estava levando vantagem, mas na verdade eu levei um pecado para casa. Eu falei assim, nossa, que vergonha, não, isso aqui é exagero, tá louco, R$4? Não, é exagero, bobeira, né, isso também não é para tanto, né, Deus nos chama para sessão, mas R$4 é bobeira. Mas eu fiquei assim, não, mas esse negócio ficou me incomodando, esse negócio ficou me incomodando. Eu falei assim, quer saber? Eu só vou pedir, Senhor, se for da sua vontade, me dá graça. 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 Eu nem fiquei pensando na humilhação de ter que falar isso. Não, eu só pensei em pedir a graça de conseguir me confessar para o homem. Teve um dia também que eu acordei e falei assim, é como se fosse uma bênção de Deus. Eu falo para viver testemunho, para que essas pequenas coisas também a gente consiga sempre recorrer a Deus. Um dia, domingo, eu falei assim, quer saber? Parece que eu acordei com coragem. Sabe, eu vou falar que acaba com isso. Não, pelo amor de Deus, estou sofrendo mais. Se eu falasse, já era. Fui lá, mandei o áudio para o homem. Falei assim, tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, me converti, que negócio todo. Né? Teve situação, achei que eu era muito pecado, eu era muito avarento e tal. Aí mandei, esqueci, eu encontrei ele nas redes sociais. Isso tinha acontecido uns 4 anos atrás. Ele lembrou do negócio de 4 anos atrás. E aí, beleza. Aí o homem depois, assim, me falou, deu testemunho. E é bacana que quando a gente, às vezes, confessa, a gente acha que vai ser humilhado, mas Deus nos louva. E aquele homem mandou um áudio super bacana para mim, falou assim, louvado seja Deus. É bom saber que você está novo, você tem um coração diferente, agora você está buscando esse caminho. Pega esse dinheiro aí e faz caridade com ele, doa para alguém. Eu não quero saber disso não. Eu fiquei feliz pelo seu testemunho. Deus nos convida a sempre entregar os nossos pecados, aquilo que a gente não quer, e a gente sempre se surpreende com a graça dele depois que a gente conquista. Mas eu vou falar para vocês, isso não foi Iago que foi e confessou para essa pessoa, foi Deus. Mas você tem que pedir, você tem que pedir, e peça até desde as pequenas coisinhas, você tem que pedir. Tem algo que Deus está te pedindo, pedir um perdão, se tem algo que Deus está te incomodando já tem tempo. O meu conselho é o seguinte, não fica pensando muito não fica pensando nas consequências, naquilo que Deus vai fazer, naquilo que vai gerar. Só se concentre em pedir a graça.
Só se concentre em pedir ajuda. Senhor, me ajuda, dá graça, me ajuda. É só isso. E deixe seu coração calmo, e deixe seu coração em paz. Peça a graça, esqueça. Um dia a graça vai te visitar. Amém? Um dia a graça vai te visitar. E você vai ver, não, consegui fazer. Misericórdia, consegui fazer. Porque foi Deus. Consegui fazer. Deus vai visitar você. Deus vai visitar seu coração e vai resolver isso. Mas nós temos que ter a sinceridade de reconhecer o pecado, a sinceridade de se humilhar diante dele, e depois a humildade de pedir. E pedir com perseverança, e pedir com força, com alegria, e pedir já esperando que a graça vai chegar, confiante na graça, confiante no amor de Deus. E tudo isso que eu estou falando, a sinceridade, a humildade, o reconhecimento que é Deus, não somos nós, é Deus, não somos nós. Tem uma descrição de uma passagem da palavra que é perfeita para isso. Eu gosto demais dela. Deus libertou o povo do Egito através de Moisés. Moisés saiu do pecado, né? O povo do Egito saiu da escravidão, que talvez seja uma analogia do pecado para nós. E Deus, para Moisés, prometeu uma terra para eles. Ou seja, eu vou tirar vocês da escravidão, do pecado, a escravidão que te prende, que não te convém a liberdade. E eu vou levar uma terra onde tem leite e mel. E talvez nós possamos entender que é a caridade. É a virtude da caridade, onde jorra leite e mel na nossa alma. Deus quer tirar a gente da situação de pecado e nos levar para lá. Naquele momento, Moisés chegou para um chefe de cada tribo e convidou para uma reunião e falou assim: aqui, nós estamos aqui no início da caminhada e nós queremos entender que terra é essa que Deus está prometendo para nós. Que terra é essa que Deus está prometendo para nós? Beleza, aquelas 10 pessoas, um chefe de cada tribo, foram lá, fizeram a caminhada até a terra prometida. Chegando na terra prometida, o que eles viram? Presta atenção, hein? O que eles viram? Eles viram uma terra que já estava povoada por um outro povo, que tinha um exército muito mais numeroso que o exército de Israel, e que tinha homens com estatura maior. Eram 12. Um chefe de cada tribo viu aquele desafio. E eles voltaram para contar para Moisés e aquele povo de Israel o que eles tinham visto. Naquele momento, 10 daqueles espiões vai chegar para o povo e falar assim: Deus nos convidou, Deus nos tirou da escravidão do Egito para morrer na praia, para morrer no deserto, porque a terra que Ele nos prometeu já está ocupada, tem um exército muito mais numeroso que o nosso, e os soldados têm estatura maior. Deus nos enganou. A promessa de Deus é falsa. A terra prometida que Deus colocou para nós é mentira. 10 dos espiões rasgaram as vestes e falaram assim: Deus, e aquele povo todo comprou aquela murmuração daqueles 10, rasgaram as vestes e falaram assim: Deus nos enganou, murmurou contra Deus. Dois chefes da tribo, que é Josué e Caleb, mediante aquele desastre de murmuração, eles rasgam as vestes e falam assim: nós vimos a terra prometida que Deus quer dar para nós. Nós estávamos lá, nós vimos as mesmas coisas que aqueles 10 viram. Só que, se Deus prometeu, Ele vai dar. Se é promessa do Senhor, Ele vai conceder essa terra. É promessa do Senhor. Ele que é o Senhor dos exércitos, Ele vai nos dar. O desafio é grande. O desafio é enorme. Tem um povo mais numeroso, tem pessoas de estatura maior, aquela terra já está ocupada. De fato, é difícil, mas se Deus prometeu, Deus vai conceder. Resumo da história: Jesus, Deus Pai, revela a Moisés e fala assim: o povo que murmurou contra mim e não acreditou na minha promessa, eles não irão ver a terra prometida, serão seus descendentes, exceto meu servo Josué e Caleb, que acreditaram na promessa.
E tudo isso eu trago para nós. Talvez nós vimos aquilo que Deus nos chama a ser. Nós temos que ter um amor como Jesus amou. Jesus nos convida a sermos santos. Pessoas que amam como São Francisco amou, como Santo Agostinho conseguiu amar, como os santos de fato conseguiram amar. Jesus está nos convidando para ter um coração como o dele. Mas nós olhamos para as nossas misérias, olhando para os nossos pecados, olhando para os nossos apegos, olhando para as nossas dificuldades, e não acreditamos em nós, e não acreditamos na promessa, porque a promessa do Senhor tem um coração igual a Ele, é a promessa do Senhor, não é a sua força, é do Senhor. Se você acreditar que é graça e promessa do Senhor, você vai conquistar, como Josué e Caleb conquistaram. Não olhe para as suas misérias, não olhe para as suas misérias, olhe para a graça de Deus, pelo poder de Deus. É isso que Jesus vai falar no final desse evangelho que eu falei. Jesus vai dizer o seguinte: Jesus, olhando bem para eles, entenda que quando Jesus olha bem para os discípulos, Ele não vê simplesmente a aparência dos discípulos, Ele vê tudo. Quando Jesus olha para você, Ele não vê só a sua aparência, Jesus vê tudo, vê a sua história, vê as suas misérias, vê os seus pecados, vê os seus apegos. Jesus vê tudo, Jesus vê as suas conquistas, vê o seu arrependimento sincero. Quando Jesus olha para nós, Ele vê tudo, Ele vê o seu passado, o seu presente, Ele sabe dos seus pensamentos, Ele sabe os pensamentos que são dele e não são dele, Ele vê todas as suas misérias. Não adianta se esconder do Senhor, porque o Senhor vê tudo, o Senhor vê tudo, Ele vê todos os nossos pecados, mas mesmo assim, Ele deixa essa promessa para os discípulos. Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Repete comigo isso. Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Você quer um coração caridoso? Você quer um coração humilde? Você quer um coração como os santos tiveram a capacidade de ter, de se entregar, de amar o próximo, amar a Deus, amar os irmãos, amar a sua família? Você quer um coração que ama de fato sua esposa? Você quer um coração que ama de fato seu marido? Você quer um coração que ama de fato a sua família e é capaz até de morrer por eles? Você quer ter esse coração? Um coração que é capaz de morrer pelo irmão? Você quer esse coração? Para você é impossível, mas para Deus não. Para Deus não é impossível. É só pedir, é só acreditar, pedir a graça da esperança, pedir a graça que te liga à caridade, pedir a graça e o auxílio dele, porque Ele estará presente aqui conosco, e esse é o momento para que você possa pedir essa graça. Então fique de pé, porque o Senhor quer fazer presença conosco, o Senhor quer vir até nós, para poder vir com o remédio. Peça a graça da esperança agora, peça a graça com um coração novo. Esqueça que é você, não é você que vai fazer a obra. Quem vai fazer a obra é Ele que vai chegar agora e vai estar disponível para a nossa adoração. Então peça a cura, diferente do jovem